Ontem saiu uma pesquisa interessante, uma pesquisa da J. Walter Thompson falando sobre meios de pagamento. Essa pesquisa fala o seguinte: os milênios se afastam dos meios tradicionais de pagamento. Pesquisa mostra que marcas devem investir em novas moedas para conquistar a lealdade dos consumidores. Os milênios estão saindo do meio de pagamento. Se vê que as pessoas cada vez mais estão usando menos dinheiro. Ao mesmo tempo que elas estão usando menos dinheiro, os milênios olham e falam o seguinte: 70% eles acham que a gente deveria pagar, a maneira como a gente deveria pagar pelas coisas deveria ser completamente diferente nos próximos 5 anos. Então, uma geração nova chegando, falando: porra, mas eu tenho que usar um cartão de crédito, mas eu tenho que usar um meio de pagamento dessa forma, eu tenho que usar dinheiro. Qual é o conceito do dinheiro? Qual é o conceito do legal tender? 44% dos milênios dizem que eles preferiam usar o telefone celular em vez de cash para pagar itens pequenos. 38% dos milênios dizem que eles estariam abertos a conhecer e experimentar uma moeda virtual como o Bitcoin. Imagina esse pessoal agora olhando o seguinte: as novas formas de pagamento que estão por aí. A gente observa coisas como mobile wallets, peer-to-peer, branded apps, wearables e biometric. 5 formas diferentes que são novas formas de pagamento chegando ao mercado. Desde isso aqui, que são os tradicionais que a gente observa, que são os mobile wallets, onde empresas como, por exemplo, lá o Google, a gente tem parceria com Visa, tem parceria com Mastercard, para que você consiga criar um sistema no qual você tem um wallet virtual. Isso existe para o Google, existe para várias outras empresas. Quando a gente fala de peer-to-peer, a coisa já começa a ser um pouquinho diferente, mas já existe hoje sistemas de e-mail onde você consegue transferir dinheiro para outras pessoas através de e-mail. Começa a ser uma revolução. Como é que esse dinheiro se compensa? Onde é que esse dinheiro está circulando aí na nuvem? Ou mesmo a questão dos branded apps, que são apps de empresas, onde as marcas começam a tentar se associar no processo de comercialização. Eu trouxe alguns aqui só. Um deles é esse aqui, está falando do Starbucks. Tem vários outros aí que estão disponíveis para a gente mostrar como as marcas tentam participar do processo de transação. Ou mesmo quando a gente fala de wearables, começa a ver apps como os relógios inteligentes, o Google App, ou o óculos, que ajudam a que você consiga facilitar esse processo de transação. E, finalmente, todo um conceito de biométrica, que até agora o Apple Pay está trazendo de uma maneira mais massificada, onde, através da impressão digital ou de qualquer outro sinal biométrico, você consegue ter o sistema de autenticação do telefone celular. Então, novas formas de pagamento estão emergindo, é uma realidade, e, embora não esteja ainda massificado no mercado, é uma questão de 3 a 5 anos para esse negócio se massificar nos mercados mais avançados. E no Brasil, dependendo da maneira como a gente vai passar por isso, na próxima década a gente vai ver uma grande mudança aqui. Mas tem mais coisas do que isso. Também tem as moedas alternativas, a questão das marcas, dos novos players e dos financial technology companies atacando. Moedas alternativas como o Bitcoin, isso é uma realidade? Será que o Bitcoin vai continuar sendo algo que está restrito a poucos e muito mais a pessoas que estão embarcadas no mundo da tecnologia? Quando a gente fala de marcas de fidelidade, aqui tem um exemplo bacana. Opa, dá para ligar de novo? Aqui tem um exemplo bacana, o próprio exemplo do McDonald's, aceitando outros elementos de lealdade e fidelização como moeda no consumo de seus produtos. Aqui na questão do McDonald's, é uma campanha falando Accept Cards, Cash and Cans. Ou a questão da Nike, onde você consegue habilitar dentro da Nike Store, através da Nike Fuel Band, para esse negócio funcionar. Ou novos players que são importantes no mundo. Às vezes as pessoas têm muito medo do Google, porque o Google é uma empresa que ela executa bastante, mas também é natural, levando em consideração o seguinte: T-Mobile fazendo sistema de transferência de dinheiro e pagamentos através de telefone celular. Ou o WeChat, que é uma versão do WhatsApp, também já testando um sistema de transferência de dinheiro e de pagamentos através de um appzinho que eles têm, que é um Instant Messenger. Ou empresas como Google Wallet, ou produtos como esses, que são tanto das telcos, quanto das empresas de tecnologia, quanto dos varejistas. Os próprios varejistas também começam a querer ter um pedacinho desse negócio. E, finalmente, as novas challengers desse mundo, que são empresas como Circle, Square, Plastic, Stripe, Ripple. São empresas tentando criar uma nova mecânica de pagamento que trabalhe dentro desses conceitos do mundo digital.
de agilidade, conveniência, rapidez, sem um sistema legado tão pesado por trás. Então, quando eu penso nisso e penso trazendo o que o Google faz aqui, que não está disponível no Brasil ainda, para mim tem algumas chaves para o sucesso. A primeira é atender a necessidade do consumidor móvel, mas também dos merchants, entender como você consegue se integrar dentro do sistema. Segundo, quanto mais simples for o processo de compras, melhor. Então, o consumidor ele valoriza conveniência e simplicidade. Quanto mais dados para que você possa ter um processo de compra mais inteligente e baseado num conceito de marketing de precisão, melhor. E a gente acredita que esse conceito ele tem que ser do berço até o final, de ponta a ponta. Você tem que entender que o consumidor ele não está buscando um meio de pagamento. O consumidor está numa jornada de descobrimento entre buscar alguma coisa, encontrar aquilo, fazer a seleção correta do que quer comprar, fazer o pagamento e buscar a entrega certa. Então, a empresa que conseguir, ou qualquer empresa, ou marca, ou serviço que conseguir buscar que esse processo seja o mais limpo, o mais rápido, o mais barato, o mais eficiente possível, vai ser uma empresa que dá certo. Então, para fechar, pessoal, isso é um mercado efervescente, a gente vai ter mudanças dramáticas nos próximos 5 anos. Essa revolução ela é inevitável. Eu vejo o digital como uma grande fonte de transformação da sociedade. Só que essa fonte de transformação ela está fundamentada em adaptabilidade. As empresas têm que se adaptar a esses novos tempos. Essa adaptabilidade, na verdade, se transforma num convite para entender esse usuário digital e entender em que ambiente esse usuário digital está buscando e transacionando. Para cada marca, para cada empresa, é importante que ela tenha clareza de propósito para alavancar os seus diferenciais. Então, não adianta, às vezes eu vejo várias indústrias onde a não aceitação da revolução que é trazida pelo digital provoca obsolescência. Várias indústrias que não se adequaram à transformação do digital e morreram. E várias empresas que foram substituídas por outras porque elas não tiveram a agilidade de entender que um ambiente digital é um ambiente aberto, menos monopolista, é um ambiente que ele fundamentalmente trabalha com informações disponíveis e que, baseado nisso, a busca por eficiência ela tem que ser permanente. Para quem não tem essa clareza de propósito, para quem não sabe como alavancar os seus diferenciais de prestação de serviços ou de construção de marca, vai ter dificuldade de operar no ambiente digital de uma maneira sustentável. E, finalmente, a última mensagem é um convite para colaborar. Nós, do Google, participamos de algumas fases desse processo, que é tentar ajudar o consumidor nessa jornada do digital, e a gente está aberto para ajudar. A gente tem grandes parceiros, todas as empresas do setor financeiro, invariavelmente são parceiras nossas, para que a gente possa juntos descobrir como é que a gente faz essa próxima jornada, tá bom? Então, obrigado. Eu queria só abrir a palestra com esses primeiros 15 minutos. Obrigado, gente. Muito obrigado, Fábio. Agora a gente vai ouvir o Marcelo Frontini, que vai dar para a gente uma visão do ponto de vista da indústria financeira, né? Como é que a gente está vendo essa evolução dos meios de pagamento. Pessoal, bom dia. Tenho muitos professores aqui nessa sala. Vários profissionais aqui que eu estou vendo e que eu aprendi com cada um de vocês como trabalhar nessa indústria de meios de pagamento, que ela é vibrante e, ao mesmo tempo, está sendo desafiada o tempo todo. Mas o mais importante dela... Obrigado. O mais importante dela é que a gente está no centro da vida das pessoas, né? Principalmente das nossas mulheres. Normalmente, elas é que mais gostam de meios de pagamento. Agora, não conseguimos falar meios de pagamento sem ter grandes instituições que dão essa segurança, que dão essa garantia da transação, tanto para o lojista, quanto para o nosso portador do cartão, quanto para o próprio regulador, sabendo que a gente está fazendo tudo dentro do que se espera, da legalidade, principalmente a gente atuando a favor da comunidade, né? Quando a gente fala a favor da comunidade, muitos de vocês lembram que foi o cartão de crédito. Estou vendo até aqui um dos pioneiros, quando lançaram os cartões de private label, do lojista, foi um dos primeiros instrumentos no Brasil
de uma bancarização ou do nosso cidadão poder fazer uma compra sem ter que depender do dinheiro. Então, aqui o que eu queria trazer para vocês, e acho que o Fábio já trouxe muito aí do que está acontecendo, é a visão, e eu tenho certeza que todos nós aqui dentro dessa sala estão pensando isso, essa nova realidade que a gente sempre fez muito discurso, que o cliente está no centro, que o cliente é a vez dele, mas agora, de fato, o cliente tem o poder na mão dele, na palma da mão, né? Quando a gente fala na palma da mão, o Luca brinca com a gente, que é o nosso diretor da área de canais digitais, tem mais celular no Brasil do que escova de dente. Então, isso é algo, por exemplo, que o nosso país, e o Rubem falou, a gente é um early adopter para a tecnologia e, às vezes, a gente esquece de fazer as coisas básicas, né? Então, o papel das grandes instituições e nós aqui dentro é como também adaptar essa realidade que o brasileiro quer ter uma experiência diferenciada, quer se usufruir de tudo que está disponível no mundo, sem abrir mão da conveniência, sem abrir mão da segurança. Então, a gente tem esses 3 focos, né, que é, de fato, o cliente, mas o cliente aqui, quando a gente fala com essa experiência digital. Então, para mim, quando eu venho de gravata e vejo o Fábio, até que ele veio hoje bem vestido, né? Mas quando a gente pensa numa experiência digital, você já tem que pensar com uma cabeça diferente. Infelizmente, a minha cabeça ainda é analógica, sou engenheiro, mas 2 mais 2 para mim é igual a 4. Então, a gente precisa muito de ter as novas gerações nos ajudando a como trazer essa experiência digital. Então, o Bradesco, eu tenho convicção que muitos de vocês aqui dentro também estão fazendo isso, nós estamos indo muito além da segmentação, muito além de tentar fazer um serviço sob medida, mas principalmente ir para o que a gente está sempre falando, qual é a experiência do cliente, o que de fato ela precisa no seu dia a dia. Então, o filminho que o Fábio mostrou lá eu sempre esqueço o nome do Amazon lá quando a gente faz a compra direta, é impressionante como facilita a vida de quem está em casa e agiliza muito um processo. Agora, tem gente que gosta de ir para a rua, de fazer compra e de ter interação pessoal. Então, quando a gente pensa em mercado, o mercado, através de novas empresas, né, de novos entrantes, está trazendo muita ideia, muita inovação, que se a gente, grande instituição, que está acostumada com aquele processo 2 mais 2, ou feijão com arroz, a gente vai ficar para trás. A gente tem convicção disso, né? Temos muitos colegas aqui, que a gente até encontrei aqui o Vitor, por exemplo, há muito tempo que a gente não se via, ele falou, pois é, Marcelo, estamos aqui, e graças a Deus que existe muito lojista, né? Ou seja, ainda bem que as pessoas ainda querem fazer transação e querem ter, de fato, essa experiência de consumo. Só que uma experiência de consumo sem performance, sem, de fato, a gente ter produtividade, quando a gente fala produtividade, é a gente oferecer um serviço que, de fato, está disponível. Ninguém consegue imaginar um cartão ou um meio de pagamento que, quando você precisar, ele não vai funcionar. Então, isso é impensável, principalmente nessa nova geração, que, inclusive, eles são muito impacientes, né? Essa impaciência deles, por outro lado, traz para a gente uma grande oportunidade. Como é que, na impaciência, eu também posso melhorar essa experiência do cliente? Por outro lado, o custo de servir, e aí o Fábio, mais do que ninguém conhece isso, eles vêm com modelos muito, muito competitivos, né, que a gente fala aí que é o freemium. Desculpa. E como é que a gente consegue, então, fazer uma experiência gratuita, que muita gente está querendo, e, ao mesmo tempo, ter uma plataforma que seja competitiva e que, de alguma forma, seja viável. Então, esse conceito do freemium, que você começa de graça e depois eu vou te oferecendo novos serviços, e porque você está gostando, aí eu começo a te oferecer serviços, você paga por isso, é uma tendência que veio para ficar, que nós também temos que aprender a fazer com isso. Então, como é que nós estamos aprendendo? No caso do Bradesco, a gente construiu alguns laboratórios com algumas áreas, e uma delas é a nossa área de cartão de crédito, capitaneada pelo Noronha e pelo Alexandre Rapoport, e lá a gente faz muita experiência, que a gente está chamando de DEA Lab e Fab Lab, onde a gente tenta
fazer esses exercícios com protótipos e, de alguma forma, experimentar. Agora, gente, o último item aqui que é o mais importante, então é o último, porém não menos importante, a gente não abre mão de segurança. Isso é algo que a nossa indústria construiu com muita dedicação. Eu lembro que quando eu comecei na indústria de cartão de crédito, alguns de vocês vão lembrar, eu era responsável na Credicar em cuidar do nosso famoso boletim de proteção. O Anastácio vai lembrar disso. A gente tinha que entregar nas joalherias, por exemplo, a gente tinha que produzir um todo dia e a gente tinha que cuidar da logística para chegar. Senão o Anastácio ficava louco da vida que aquele lojista não tinha recebido, né? Então, como é que a gente pode continuar fazendo usabilidade sem abrir mão da segurança? E aí que a gente tem parceiros, que a gente sabe, e no caso aqui o Rubem representando toda a indústria também, que sempre estão na crista da tecnologia e da onda, como é que a gente pode melhorar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, manter a segurança.